eu tô bastante cansada. Eu venho aqui dormir umas 2, 3 noites para descansar, porque meu coração tá aqui, minha raiz tá aqui. Mas eu acho que nós nos vimos no transbordo, sim, porque eu me lembro também de você. Mas eu me lembro da senhora, não é só um transbordo, é de ter conversado em algum lugar, de ouvir a senhora falar em algum lugar, não sei onde, mas eu vou lembrar. Eu tenho falado muito por aí, viu? Eu até que falo por aí. As pessoas convidam, eu sempre falo, eu prego nas igrejas e tal. Pode ter sido por aí, querida, eu me lembro da senhora. Como você mora por aí, eu nunca falei na igreja da Cidade Nova. Não? Não. E por incrível que pareça, eu nunca falei aqui na minha terra, Santa Quitéria. A senhora é mesmo da Santa Quitéria? Pronto, vamos começar então. Deixa eu... eu sou de Feira mesmo, sou daqui de Feira, mas... Tá bom. Sente lá perto dela. Senta aqui, você filma? Tô filmando aqui. Aqui são todas professoras da escola. Eu sou diretora lá do ITAM, Deja, professora de inglês, aí Thelma, professora de história, Cristiano, professora de matemática. A gente está fazendo um trabalho contando a história da Santa Quitéria. A culminância vai ser dia 25 de sexta-feira, agora 8. Né? E um dos trabalhos justamente da 7ª série é contar a história da Santa Quitéria, a origem, contar um pouco da história da escola, da igreja, entendeu? E hoje conversando com o Luciano disse, não, professora, a primeira escola que teve aqui foi uma escola do município. Aí desceu o nome, disse que trabalhou lá, falou da igreja, que não tinha igreja, que era um cruzeiro. Eu disse, então eu preciso conversar com essa pessoa para saber, né, a história realmente da Santa Quitéria, desse início, daquela praça e tudo mais. Vamos começar, né? Vamos sim. Dona Luzia, Eliude, Dona Eliude, me fala da sua origem. De onde a senhora veio? A senhora é daqui de Santa Quitéria, seus pais? Me fala um pouco da sua origem. Eu cheguei aqui, nesse lugar exatamente, Fazenda Salgada, aos 5 anos de idade, com os meus pais que compraram uma área de terra aqui, e eu vim com eles. Então, a minha grande convivência com o pessoal de Santa Quitéria foi desde aquele momento, porque tinha algumas pessoas que trabalhavam para o meu pai, e meu pai gostava muito de visitá-los. Então, diariamente ele visitava as pessoas. E eu, pequenininha, ia com ele de bicicleta aqui pelas veredinhas, os caminhos. E aí nós fomos nos familiarizando e tecendo amizades. Eu crescendo com a maioria desse pessoal aí da minha faixa de idade. E foi assim a nossa amizade. Mas eu sempre morei aqui na Fazenda Salgada. A senhora é formada, a senhora fez licenciatura, é professora? Eu sou professora, não sou licenciada em magistério professora. Hoje sou teóloga. Quando eu trabalhei em Santa Quitéria, eu trabalhei por conta de não ter professor. Eu tinha feito contabilidade porque eu não gostava, eu não queria, nem pensava em ser professora, né? Mas aí, como necessitou de professores, eu já morava aqui casada, pouco tempo de casada, então indicaram meu nome. Né? Naquele tempo era seu Nery e seu Demétrio, os 2 líderes daí de Santa Quitéria. Né? 2 homens muito enérgicos, com pouco conhecimento formal, mas de muita experiência de vida, de amizade, de companheirismo. Então eles me apresentaram a Edival Souza, que era muito amigo deles por conta de ter um irmão de Demétrios, o Pitanga, que trabalhava na Rádio Sociedade. Então, por conta disso aí, Edival Souza começou a frequentar aí a comunidade, que era muito pequenininha, não tinha aquela praça. Só tinha exatamente a venda, que hoje é a venda de Martins, e o salão ao lado que eles haviam construído para a escola. Então, através de Edival Souza, eu fui contratada no dia 6 de março de 1974 e já iniciei como professora desde aquele tempo. Foi um trabalho muito bonito, porque embora eu não quisesse ser professora, eu me senti totalmente professora quando me vi numa sala de aula, né? Então, muita criança de toda idade, jovens, adolescentes, muitos assim, uma faixa bem parecida com a minha faixa etária. E foi bom, né? Eu trabalhei de primeira a quarta, desde o primeiro momento.
No próximo ano, nós tivemos necessidade de mais um professor e contrataram mais uma moça que, por questão de saúde, não terminou nem o ano. E eu aí assumi a minha turma e a dela. Então, naquele tempo, a nossa faixa de alunos era de 48, 50, 55 alunos. Eram esse o número de alunos que nós tínhamos. Foi a primeira escola da Itã Guimarães? Não foi o... Santa Não, Quitéria. foi da Santa Quitéria. Foi Não tinha ainda o Itã Guimarães. Não, nem se sonhava com Itã Guimarães, né? Era a escola Edival Souza, viu? Recebeu o nome do Edival porque foi ele o nosso patrono, viu? Não se sonhava. Então, Edival Souza, eu trabalhei lá mais de 10 anos, viu? Uma escola pequenininha, sem praça. Depois tinha o cruzeiro, como a menina já falou com vocês, a capelinha, né? Em homenagem a Santa Quitéria. E aí o trabalho foi começando, foi crescendo. Algum tempo depois houve umas dificuldades, umas divergências entre os dois líderes, que era Demétrios e Nery, né? Então Demétrios fez uma escola lá em Santa Rita. E lá eu fui para Santa Rita. A escola daqui de Santa Quitéria ficou fechada há um tempão, né? E após esse período foi que veio a escola Itã Guimarães. Quantos alunos a senhora tinha? Na sala, quantos alunos? Nós trabalhávamos com uma faixa de 40 alunos em diante, viu? Sempre tivemos assim muitos alunos. É tanto que havia períodos que, para que o meu trabalho fosse mais rentável, eu ia 2 vezes. Dividia a turma pela minha própria conta, né? Ia de manhã e ia à tarde, né? Tinha uma veredinha aqui. Eu era bem jovem, tinha muita força, muita habilidade. Eu corria até lá. Então isso era muito bom para mim porque eu gostava muito de brincar, né? Eu casei muito nova. E aqueles alunos do meu tamanho, aquele pessoal, sabe, que eu vi crescer também, que não me chamavam de dona, me chamavam de Elinha, sabe? Então era assim uma amizade muito bonita, mas com aquele respeito de escola mesmo, professor e alunos. Houve um rendimento muito bom, houve um aproveitamento em tudo, tivemos festas, rainha de milho, rainha de primavera. E crescemos muito assim. Tínhamos também um trabalho por conta disso, de visitar as famílias, de quando as mães ganhavam neném. Então eu era assim a convidada de honra para participar, para comer com elas, para comer aquele pirão. Foi um momento muito rico e muito bonito da minha vida. A gente sabe hoje que os alunos têm muita dificuldade para chegar até a escola. Se bem que tem um ônibus agora, mas quando não tinha, tinha muita dificuldade. E naquele tempo, qual é a dificuldade que os alunos tinham para chegar até a escola? Na verdade, a escola era a grande novidade na vida dos alunos. Eles não tinham dificuldades. Porque mesmo eu, morando aqui, eu estudei no estadual. Então eu fiz o meu colegial indo daqui, saindo daqui 11 horas da manhã, descendo aqui, chegando na pista, indo até o posto Santana, onde hoje é Coqueluche, tomando um ônibus ali, saltando em frente da prefeitura, indo para a estadual de pés e voltando de noite para aqui sozinha, adolescente. Então eu hoje me impressiono de ver que as crianças têm tudo, sabe? Eu estudei com poucos livros, eu estudei sem merenda escolar, né? Eu estudei sem transporte coletivo e a escola sempre foi assim o lugar preferido da gente, o lugar onde a gente tinha saudade, o lugar onde a gente voltava no outro dia com ansiedade, com alegria, diferente de hoje que se tem tudo e não nada vale nada, sabe? Eu me impressiono muito de ver como esses ônibus passam aqui na nossa porta em tempo de virar por tanta velocidade e as crianças gritando freneticamente. Mas se a gente conversa da escola em si, não tem o mesmo sentido, a mesma vivência, o mesmo aproveitamento, a mesma alegria que se tinha no meu tempo de aluna e também no meu tempo de professora. Viu? Pelo menos nos primeiros anos, aliás, eu digo nos meus 30 anos, eu fui muito feliz como professora. A senhora tem algum neto, algum parentesco na escola aqui da comunidade, principalmente na escola Itã Guimarães? Não. Quando a escola Itã Guimarães foi inaugurada, então prometeram que teria a 5ª série. E eu matriculei 2 filhas minhas lá que terminaram perdendo o ano porque essa 5ª série não aconteceu.
Então, como elas já estavam crescidas, então meus filhos não passaram por lá. Hoje eu tenho uma neta que não morou aqui, que já me deu um bisneto que também não mora aqui, né? E tenho Luana, que é quem mora aqui com a mãe e o pai. Mas Luana estuda no Parque P, porque a minha filha mais velha, ela tem uma escola no Parque P. Então, infelizmente, né, os meus filhos não passaram, né, na escola Itã Guimarães. As minhas filhas mais velhas, elas passaram em Santa Quitéria como alunas, porém da escola de corte e costura, que minha mãe era professora. Meu filho mais velho passou na escola de Veralda, lá no Papagaio, professora Veralda, e também passaram pela minha em Santa Rita, comigo, mas em Santa Quitéria mesmo não passaram. E a escola Nunca ouvi falar Guimarães já dessa veio escola de depois. costura. Já que a senhora nasceu aqui, nasceu? Não nasci. Não, Cheguei mas aqui foi com 5 criada anos. Fui aqui. criada assim, Ah, sim. então a senhora podia contar pra gente assim, algum, assim, sobre da história, em geral, assim, a história de Santa Quitéria. A senhora podia contar pra gente um pouco? Eu admiro, gosto de contar, de falar para os meus filhos, porque Santa Quitéria era uma comunidade muito pobre, sabe? De pessoas analfabetas, de pessoas de uma vida muito difícil, mas de pessoas alegres, pessoas que se encontravam em mutirões, em festas, nos sambas de roda, nos carurus de São Cosme, e pessoas que foram crescendo pelo trabalho, né, pela coragem, pela capacidade de se unir e por ter percebido como a gente pode crescer independente das nossas raízes. Então, hoje Santa Quitéria é uma comunidade muito rica, uma comunidade que cresceu muito, ela hoje está bem participada com muitos moradores, as pessoas renovaram suas residências, né? Tem outro jeito de vida. Aqueles meninos que hoje moram em Santa Quitéria, que foram meus alunos, que antigamente moravam em casas de taipas, hoje tem aquelas casas bonitas que a gente passa ali, né, coloridas, com modelos jovens. E eu admiro muito Santa Quitéria por isso. Um fato que eu sempre narro e que eu prezo muito era a capacidade, por exemplo, de orientação de Nery, que era um homem assim, semi-analfabeto, mas era um homem que tinha autoridade. Era um homem que sabia ver as necessidades do povo, levar às autoridades, juntamente com Demétrios. Eles ajudaram muito na escola, na primeira escola, porque estavam sempre ali querendo saber o que precisava, né? O que poderia melhorar. Estavam sempre com a gente, comigo, professora. Algum tempo depois veio a professora Leidinha, então já não trabalhei mais só. E Dona Tereza, a mulher de Nery, que fez merenda pra gente muitas vezes, né? Ela ainda mora ali, né? Naquele tempo não tinha a casa de Dona Didi, que faleceu recentemente, não tinha aquelas outras casas. Era Dona Regina Parteira, que é a avó de Lucinha, né? Já faleceu, mas era assim uma casa grande onde as pessoas iam sempre que tinham suas dores, suas lágrimas, né, suas alegrias também. Era uma velha parteira que todos chamavam de comadre, que todos chamavam de madrinha, de mãe. Havia aquele respeito muito bonito, sabe? Então o pessoal de Santa Quitéria cresceu sob essas orientações, né? Demétrios, que sempre estava ali colocando material para a escola, o que precisasse, papel ofício, cadernos, as nossas necessidades, eles estavam sempre colocando. E as pessoas eram muito camaradas, muito amigas, estavam sempre levando presente para a professora, convidando a professora para suas casas, sempre se achegando para saber como é que estava. Então Santa Quitéria cresceu muito nesse clima de fraternidade, de união e de beleza. Aquela coisa que a gente não vê muito hoje e que faz falta. E esse nome Santa Quitéria tem alguma coisa a ver? Santa Quitéria tem uma santa com esse nome, uma padroeira daqui? Eles têm uma imagem de Santa Quitéria lá. Eu não conheço a história de Santa Quitéria, não é? Mas quando eu cheguei para aqui não era Santa Quitéria, era Lagoinha. Era Lagoinha, né? O nome dessa comunidade aí, que era mais povoada aqui para trás, aqui para dentro, não tanto lá.
Então, algum tempo depois, eles começaram com esse cruzeiro, essas reuniões, né? Eu não sei exatamente de onde surgiu, não sei se foi das reuniões de MOC, que naqueles anos, início de anos 70, final de anos 60, o MOC trabalhava muito com as comunidades, reunia as pessoas, viu? Mas eu particularmente, eu não sei te dizer por que Santa Quitéria, nem quando exatamente. Quando eu cheguei como professora, já tinha a igrejinha com o nome de Santa Quitéria. Obrigada. Nada. Não. Eu só queria perguntar também sobre isso, sobre o nome da comunidade Santa Quitéria, né? Porque já me disseram assim, não, é porque a dona tinha uma pessoa que tinha muitos terrenos ali que se chamava Quitéria. É por isso que deu o nome de Quitéria, né? Santa Quitéria. Mas não existe assim uma certeza, nunca disse, não, é por causa disso. Eu não tenho essa certeza, não. Eu sei que realmente tinha uma parente de Nery que tinha muitas terras ali, não sei, por conta dessas heranças de terra, todas aquelas casas ali da Praça de Santa Quitéria foram doadas por seu Nery, né? O terreno da escola também foi ele que doou. Foi ele que doou o terreno da capela, o terreno da escola, as casas ali dos sobrinhos, dos netos, ele foi doando, e tudo isso de uma atitude muito bonita, muito corajosa, muito aberta, né? Hoje a gente não vê as pessoas doando, pelo contrário, as pessoas querem tirar. Mas naquele tempo eles tinham esse propósito muito bonito. Então, tudo isso formou Santa Quitéria como ela é ainda hoje, né? Eu ainda acho Santa Quitéria fraterna, embora eu não viva muito lá por conta de que hoje, né, eu tomei outros rumos, eu fui morar um pouco fora, passei de 2004 para cá, em vida com morte, minha mãe, doença do meu marido e agora ele. Então eu fiquei um pouquinho fora, mas a história são meus filhos, e minha filha, a mãe de Luana, é meu genro. Então, aquele povo todo é muito bacana, sabe? Eu tenho muita alegria. Eu fui professora de Lucinha, fui professora dos filhos de Lucinha, né? Eu fui professora dos tios de Lucinha, alguns que já morreram. Isso é danado bom, né? Peguei muita picula ali em um campo que tinha atrás da igreja com os meus alunos. Foi bom demais, viu? Eu fui professora dessa menina que mataram os 2 filhos dela um tempo atrás. A senhora pede para esse cachorro ser mesmo? Sai, Belinha. Desculpe, viu? Desculpe, minha Belinha. Essa Belinha é uma grande Eu fico com medo de Belinha começar a lamber, cheirar. Chama aí, Norbert, Belinha pra lá. Belinha, ela cuida dos meus netos. Ela é apaixonada pelo meu bisneto. Quando ele chega aqui, ela não larga do pé um minuto. Vai, Bela. Porque ela começou a cheirar demais, e depois ela cheira, lambe, daqui a pouco não, assim não mordem não, viu? Eles mordem se as pessoas chegarem lá que eles não conhecem, mordem. Saia, Bela! Saia, Bebela! Deixa ela aí. Então, eu participei assim de muitos sambas de roda ali, quando eu era nova, quando eu ainda pisava um pouquinho no chão, sabe? Com os alunos, com os pais. Isso foi muito bom, participei dos mutirões. O trabalho da escola de Santa Rita, eu ajudei a bater o barro e fazer os adobos para poder levantar as paredes. Então são histórias assim que eu não me canso nunca de falar quando há necessidade também, de rememorar para os meus filhos, para os meus alunos. Eu trabalhei 12 anos na cidade, eu encontrei muitas dificuldades por conta de um outro jeito, né? Mas a minha história de vida na roça fez com que eu atraísse os meus alunos da cidade e eles começassem a perceber tudo que eles tinham lá, que eu e meus alunos não tiveram aqui e que eles poderiam fazer diferente, sabe? Então eu passei um tempo no projeto de aceleração, até coordenei umas turmas aí na Ité Guimarães. Eu conheço a senhora e é desses projetos de aceleração. Ah, deve ser, tá vendo? viu? Então eu passei um tempo e o carro-chefe da minha participação nas salas quando eu visitava era justamente a minha história de quem raspava mandioca até meio-dia, né? Depois comia um feijãozinho com farinha e carne assada e ia lá pro Papagaio andando. A merenda que a gente levava era um pedaço de jaca, uma fruta, uma batata cozida, porque não tinha merenda e nós tínhamos também condição de ter outras coisas. E eu dizia para eles que graças a Deus eu sou professora e tenho um salário muito digno,
muito bom. Eu não me canso tanto quanto uma balconista durante seu mês de trabalho, sabe? Eu não tenho tanto desgaste físico como outros profissionais. Eu sou uma professora. Então isso fazia com que os meus alunos pensassem direitinho e eu fui muito feliz também no projeto de aceleração. Eu tive muito sucesso nas minhas salas de aula por conta também da minha experiência, de quem veio mesmo, de quem ralou, né? Eu vim fazer meu primeiro curso de faculdade depois de 50 anos, depois que eu me aposentei, né? Hoje estou aí correndo atrás de uma pós ou de um mestrado e não deixei de sonhar. Né? Não deixei de sonhar. E é isso, meninas. E parabéns para vocês. Eu fico feliz porque a Itã Guimarães houve um período que ela quase que naufraga, né? Foi. Chegou um momento poucos alunos, né? Quase. Os meninos todos vinham para aqui para Salgada, a escola aqui é muito pequena, né? É. E depois que chegou uma nova turma, eu sempre procuro notícia porque eu joguei a primeira semente ali, né? E creio que um educador é sempre educador. E nós, mulheres, por excelência, por sermos mãe, a gente é sempre educadora. Né? Então eu sempre procurava notícias. E quando eu soube da nova equipe, né, as mães... Para outra escola, a senhora passa lá na frente e vê, não é só no aspecto físico, né? Mas a própria mudança dentro da escola. A gente conseguiu colocar o ginásio, ano que vem já está fechando com a 8ª série, né? O ensino médio a gente está correndo atrás aí para ver se consegue colocar à noite, já está os alunos pedindo para que tenha ensino médio também de dia. A escola deu um a Deus, viu? Vá lá na semana que vem, eu vou mandar o convite para a senhora, para Lucinha ou para Letícia, que a gente vai fazer o convite. Para a senhora ir lá ver, porque de manhã a programação vai ser, essa comemoração de manhã vai ser o desfile das turmas do primeiro ano à 4ª série. Se tudo vai ficar lindo. Cada turma assim, vai representar os moradores antigos da Santa Quitéria, samba de roda, quixabeira e tal. Vai ser o desfile de manhã. E à tarde a gente vai fazer feita uma mostra de cultura. E é justamente por isso que a gente está nessa assim, as histórias da Santa Quitéria, porque esse é o nosso objetivo, contar essa história. Essa sua entrevista a gente vai arrumar direitinho, vamos editar, vamos passar, né, para a comunidade assistir. Nem que seja só um pedaço, assim, entendeu? Acredito muito nesse trabalho, acredito demais na educação, viu? Eu sou apaixonada pela educação. O ano passado eu ainda trabalhei um pouco com minha filha, mas meu marido piorou de saúde, né? E aí eu não tive mais condição de trabalhar, mas eu ainda sonho com sala de aula. A senhora ainda está jovem. Oi, né? Tô tão eu não ralada. foi minha coordenadora na aceleração. Você trabalhou com fluxo? Sim. Foi minha coordenadora. Quando falou Thelma, eu me lembrei também, acendeu uma luzinha. A senhora foi minha coordenadora no Meu fluxo. Deus do céu, que senhora, meu nome é Liude Thelma, viu? Eu tô raladinha, Thelma, mas somos... Mas eu também não sou nova, não. Somos colegas. Olha, eu lhe vi algumas vezes no transbordo, eu me lembrei de você, eu só não lembrava de onde, viu? Mas eu trabalhei nos primeiros anos de aceleração. Letícia tá indo pra onde? Leleca! Querendo conversar. A mãe de Letícia foi minha aluna. Eu cheguei a fazer alguns desfiles também aí lá em Santa Rita. O pai desse menino que mataram me ajudava. O pessoal que cresceu comigo. Ali a Santa Quitéria, na verdade, é uma grande família, né? Eu brinco sempre, aqui não se pode falar de ninguém. Não. Todo mundo se conhece, é parente. Se não é parente, mas é casado com um parente daquela pessoa. É verdade. Né? E tá crescendo. Eu tava comentando, eu tenho 3 anos e meio de Santa Quitéria, gente, como cresceu aquilo ali, aquelas casas ali atrás da igreja que não tinha. Exatamente. Né? É casa. Apareceu já mais uma mercearia. Tinha uma emissora de rádio também, não é? Mas parece que ela foi caçada porque era clandestina. Eu cheguei a fazer um programa uma vez com os seminaristas, quando eu estava na faculdade de teologia. Viu? Então, era de curto alcance. Mas era bom, as pessoas ouviam, tinha um programa evangélico o dia todo. Tinha uma menina aí chamada Melry que fazia o trabalho durante o dia, né? Filha de Cecílio e de Lourdinha. Então, Santa Quitéria realmente... Eu tenho um terreno ali. Eu tenho um terreno ali naquela rua
Antes da igreja não tem uma rua com as casas, assim, do lado da casa de Margarida. Eu tenho um terreno ali que, antes de minha mãe morrer, nós compramos com vontade de morar ali, porque ela era louca por Santa Quitéria. E assim, por todo o carinho de tudo que nós vivemos lá, né? Por essa história de vida, por todo esse relacionamento. Olha, houve um tempo que Tereza, não cheguei a falar, né? Tereza, ela levava um pedaço de carne para merendar 3 horas. Um pedaço de carne dentro da xícara. Eu achava aquilo supremo carinho, sabe? Quando não tinha o que levar, levava um pedaço de carne dentro da xícara. Levava uma fruta, levava qualquer coisa, eles levavam para mim. Isso é bonito demais, né? Então essas coisas marcaram a nossa vida. Depois manhã foi lá, ensinou costurar, minha mãe Foi, ensinou Lucinha me costurar, contou que ela foi professora aqui, inclusive Vaneide foi aluna da sua mãe, né? Que Vaneide também trabalha lá com a gente. Isso, Vaneide. E Vaneide é nossa costureira oficial até hoje. Que maravilha. Tudo que eu preciso, eu sempre falo assim, a nossa sorte, a gente tem um grupo muito unido. Você ganhou uma cama bonita, não foi? Essas meninas são da direção aí da Escola Itã Guimarães, viu? A diretora e as professoras, essa é Rúbia, que vieram me entrevistar. Olha, ligeirinho eu tirei aquela roupa feia. Olha só. Ficou toda chique. Tava chupando caju com Luana naquele paiol. Bora, vó, pro caju, bora. Pois é, meninas, e é isso aí, viu? É muito bonito isso.